turma aqui que se formou terminou com 3. Vamos lá, microbiologia. Vamos para a aula, chega de blá blá blá, a gente está enrolando demais. Então, quando a gente pensa em microbiologia, nós vamos trabalhar com todos os seres microscópicos, ok? Essa é que interessa. Todos? Não, nós vamos trabalhar somente com 4. Na sala de aula, nós vamos dar ênfase para 3. Tudo bem? Sendo que o terceiro é o que eu vou dar menor ênfase. Quais são os seres que a gente considera microscópicos? Bactéria. Nós temos bactéria. Você falou vírus. Eu ia te chamar de Gabriel de novo. Kaique. Protozoário. E graças a eles nós temos o fungo, nós temos a cerveja, nós temos o vinho, nós temos o queijo, nós temos os pães, os bolos. Você deu a resposta primeiro. Ele começou a falar. Tudo bem? Então esses são os seres vivos que nós vamos abordar. Qual que nós vamos começar? Esse daqui. Por que nós vamos começar por este daqui? Por um princípio muito simples. Muito simples. Qual que é a menor estrutura viva do planeta? Sem considerar este daqui. Para ser uma estrutura viva, nós consideramos, não sei como é não, pode ficar tranquilo, eu mando todos os slides para vocês. Tá? Todos esses seres aqui, eles têm uma característica que este não tem. Sabe qual é? Oi? Não, o vírus também tem. Mas aqui o vírus tem discussões. Mas eu sou da corrente que sim, ele é vivo todo em qualquer fase. Quando a gente pensa no ser vivo, quando a gente pensa no ser vivo, é que aqui são reinos diferentes. Reino moderno, reino protista e reino vivo. São reinos diferentes. Quando eu penso nessa questão, eu estou pensando na estruturação. Não. Quando a gente pensa num ser vivo, neste planeta, a regra dos seres vivos é que a regra, tirando aquele ali, todos os seres vivos, exceto aqueles, são formados por. Qual é a menor estrutura viva? Célula. Todos esses seres aqui são seres que têm células. Todos eles têm células. Todos. O vírus é o único ser deste planeta que não tem célula. Tá? Aqui o vírus não é célula. Essa é a principal diferença entre essas estruturas. A principal diferença entre todos esses bichos e este é que aqui é o único ser do planeta que não é uma célula. Essa é a primeira e principal característica dos vírus. Então, no nosso primeiro bimestre, a ênfase vai ser no vírus. O trabalho do segundo bimestre vai ser o calendário vacinal. Eu quero que vocês dividam o calendário vacinal. E vocês vão me dizer quais doenças são formadas por bactérias e quais doenças são formadas por vírus. Do nosso calendário vacinal. Vou pegar um exemplo muito simples. A criança acabou de nascer. Dentro do hospital, ela vai tomar 2 vacinas: hepatite e BCG. Hepatite é vírus e BCG é tuberculose, que é a bactéria. É assim que vai ser o trabalho de vocês. Neste momento vai ser nesta simplicidade. Na saúde da criança, vocês vão aprofundando mais no calendário vacinal. Tudo bem? Ótimo. Então essa é a primeira característica que a gente tem. Todos estes seres
uma célula, quais são os componentes mínimos que ele tem que ter? São 4. Eu vou passar pela lista para vocês que tem algumas coisas que já estão gravadas nesta disciplina. Aqui eu tenho 4 componentes mínimos que eles formam uma célula. Pouco importa se é uma célula primitiva ou uma célula evoluída. Não. O núcleo é o que vai fazer a diferença desse para esse. Porque eu preciso voltar. Vocês já tiveram introdução à biologia celular? Eu preciso voltar um pouquinho à introdução à biologia celular. Esse semestre eu quase peguei, eu estava até empolgando. No semestre passado eu ia falar, você vai dar essa disciplina. Beleza. Foi o Lau. Quem? O Lau. O Lau. Só que diferente, eu não ia ficar perdendo meu tempo com mitocôndria, com complexo de Golgi, lisossomos, eu não ia perder meu tempo com isso. Eu ia perder o nosso tempo falando sobre as células do corpo humano. O que são os glúteos que tratam a glicose, o que são os transportadores ativos que fazem com que a medicação entre no corpo. Eu ia fazer esse tipo de viagem, mas aí eu não ia, então vai dar outra coisa. Tá bom. Mas vamos voltar para cá. Se você já tiver introdução à biologia celular, para uma estrutura ser uma célula, o que ela tem que ter? Dentro do mitocôndria, não. Vixe Maria, não. Escolhe uma coisa. Todas as células têm. Então vamos pegar. Para ter uma célula, eu tenho que ter um limite. Qual é o nome desse limite? Dessa estruturazinha aqui. Isso. Vamos imaginar que esta sala é uma célula. Parede seria da bactéria. Bactéria a gente só vai ver no final do trimestre, no trimestre que vem. Vamos imaginar que isso daqui tudo é uma célula. O chão, as paredes, o teto. A célula é assim, é tridimensional. Essa estrutura que a gente vê seria quem? A célula. Paredes, chão, teto. Membrana. Isso, diga mais alto, Caíto. Membrana. MP. Membrana plasmática. Tomou? Plasmática. Ok? A parede, ela é uma estrutura da bactéria. Quando a gente for estudar bactéria, a gente vai ver as paredes bacterianas. Beleza, você falou o núcleo. O que tem dentro do núcleo? Você tem metade do papai e metade da mamãe. DNA. DNA ele é o material genético. Material genético. Ah, professor, por que você não fala DNA? Porque no material genético nós temos DNA e RNA. No nosso corpo nós temos os dois. Tudo bem? Ótimo. Aí você falou um monte aí, você foi citando. Somo, que começa com R? Ribossomos. É que para nós enfermeiros, a gente sempre tem que deixar o lado bom de você ter a disciplina com alguém que é o profissional que você quer ser, é que esse profissional vai te dizer o que você vai usar. Se eu for dar a mesma disciplina, né, por exemplo, na escola, eu ia falar de todas. O que é o complexo de Golgi, o que é o retículo plasmático, o que é o lisossomo, né, o que é o retículo liso, o retículo bulboso, o que faz cada uma dessas estruturas. Ali, tudo bem. Mas para nós enfermeiros, eu não vou perguntar
do nosso ensino para a nossa profissão. Por exemplo, se eu estivesse dando essa mesma disciplina aqui para biomédicos, já seria totalmente diferente. E é a mesma disciplina, mas aí o foco é direcionado para outra forma. O ribossomo, a função do ribossomo é produzir proteína. Okay? Para mim, neste momento, pouco importa o que cada uma dessas coisas faz. Eu não vou retomar a função de cada uma delas. Eu só estou dizendo que para ser uma célula, obrigatoriamente todas as células têm esse quarto componente. E o último é o líquido que fica dentro, porque aqui, né, nós estamos no meio do ar. Só que se isso fosse uma célula, aqui dentro teria líquido. Como é que é o nome desse líquido? Oi? Citoplasma. Então, todos, por que eu sei que uma bactéria é uma célula, o protozoário é uma célula, o fungo é uma célula? Por que eu sei que nas plantas tem célula? Por que eu sei que nós, seres humanos, temos células? Porque quando eu olho para essa estrutura no microscópio, eu vou ver essas 4 estruturas. Esses são os 4 componentes mínimos, obrigatórios. Professor, existe alguma célula que não tem membrana plasmática? Não. Existe alguma célula que não tem material genético? Não. Existe alguma célula que não tem ribossomo ou citoplasma? Não. É por isso que eu estou núcleo, né? Porque tem células alveolares. Aí nós temos aqui e o resto. Aqui eu vou voltar, neste primeiro momento eu só vou dar uma breve pincelada, porque também não me interessa como enfermeiro, né, para eu falar, a bactéria é uma célula nuclear. Né? Para mim me interessa a bactéria um outro componente, mas eu preciso que minimamente a gente saiba disso. Né? Então aqui, quando eu penso na bactéria, a bactéria é uma célula primitiva e todas as outras células, nos protozoários nós temos 5 reinos, na verdade até existem mais reinos, mas lá na antiga, a primeira divisão de Whittaker, ele dividiu o reino em 5. Tudo bem? Também não vou aprofundar as questões dos reinos, nós não somos biólogos. Interessa é a questão da microbiologia aplicada à prática da enfermagem, né? Seja ela hospitalar ou extra-hospitalar. Todos os outros seres que não são bactérias têm células evoluídas. E aí aqui o primitivo e o evoluído nós vamos chamar de cário. O que significa a palavra cário? Cário é uma palavra grega que significa núcleo. E aí nós temos o pró e nós temos o eu. Quando eu falo que um ser ele é procário, onde? Porque o que me interessa aqui é a palavra cário. Quando eu falo pró, eu estou falando que essa célula ela é primitiva. Eu estou falando que ela é falsa. Eu estou falando que ela é não organizada. E quando eu falo eu estou falando evoluído. Eu estou falando verdadeiro. É o oposto, né? Eu estou falando organizado. Então eu tenho 2 tipos de célula. Eu tenho a célula que ela é procarionte e eu tenho
a célula que é eucarionte. Todos os seres do planeta, exceto as bactérias, são eucariontes. Somente as bactérias são seres procariontes. Somente as bactérias são seres que não têm um núcleo organizado. Por isso que tem essas divisões. O reino da bactéria, o reino Monera, uma das características, cada reino tem características exclusivas. Cada reino tem características exclusivas. Deixa eu ver se. A característica exclusiva do reino da bactéria é não ter um núcleo organizado. Não precisa tirar foto, eu mando para vocês os slides. Eu não tenho problema nenhum de dividir os slides, nenhum, pode ficar tranquilo. É só pedir, o que vocês precisam fazer é pedir para o representante me pedir. E às vezes demora, pode ser qualquer um, desde que seja uma pessoa, a sala de vocês é pequenininha, então não vai me dar dor de cabeça. É que às vezes eu tenho uma sala com 50 pessoas, 30 pessoas, e aí um monte de pessoas ficam me pedindo a mesma coisa. Né? E o que me falta na vida é tempo. Né? Não é que eu me recuso, é que às vezes você fala, putz, eu tenho que responder todas as pessoas, chega uma hora que não dá. Né? E às vezes acontece do representante me mandar uma mensagem que eu esqueci de mandar, porque se manda no período da aula, me esquece, na aula eu não vejo o celular. Aí começa a receber um monte de outras mensagens, né? Que eu coordeno uma equipe de Movicare, então tem muito trabalho no meu celular. E aí ela vai descendo. E aí eu literalmente, para mim o celular é um instrumento de trabalho assim como um computador. Então quando eu estou de folga, eu fico longe do celular e longe do computador. Eu não quero ver nenhum dos dois. Às vezes desce e eu esqueço. Aí tem que ir coordenador só pedir de novo. Não pode ser qualquer um. Então, professor, manda. Eu vou mandar o link que essas aulas estão todas lá no canal. Então é isso. E eu, núcleo verdadeiro, próprio núcleo falso. As bactérias, elas também têm algumas que são padrões tratados ou certas desenvolvedores? As bactérias, Todas são eucariontes ou procariontes, todas. Por quê? Porque elas fazem parte da organização, né, dos reinos. Então, todas as bactérias, nenhuma delas tem núcleo. Nenhuma. Então, quando eu penso em núcleo organizado, eu estou vendo isso aqui. Aqui eu vejo uma bactéria e aqui eu vejo uma célula qualquer. Pode ser de qualquer ser vivo, pouco importa. Pode ser de um protozoário, pode ser de um fungo, pode ser de uma planta, pode ser de um ser humano, pouco importa. Mas tem os quatro componentes básicos. Todas as células, para ser uma célula, nós vamos ter aqui, ó, o azulzinho é a membrana plasmática. Aqui, ó, membrana plasmática. Aqui, ó, olha aqui. Essas bolinhas são os ribossomos, olha ali. Tem as duas. O líquido que está dentro da célula é o citoplasma. E dentro do núcleo tem material genético. No caso da bactéria é chamado de nucleóide. Por que não é um núcleo organizado? Porque percebe que o núcleo ele é como se fosse uma célula dentro da célula. O núcleo é como se fosse o cérebro. O cérebro, ele está separado do resto do corpo pelo crânio. O crânio, ele é literalmente o formato de um ovo de Páscoa. Você abre o ovo de Páscoa, você vê bombons. Você abre o crânio, você vê o cérebro. E aí você fecha, porque ele está isolado do resto do corpo. Ele tem
tem funções diferentes. O núcleo funciona da mesma forma. No caso do núcleo, eu vou ter material genético. Tá? DNA e RNA. No caso das bactérias, eu também vou ter DNA e RNA. Só que ele não está separado, tá vendo? Vamos imaginar de uma forma mais ridícula. Tá? Mais ridícula. Eu quero dois ovos em frigideiras diferentes. Um a gema estoura, o outro a gema não estoura. Na frigideira que a gema estourou, é um núcleo espalhado. Na frigideira que a gema não estourou, ficou lá, segurado preso naquela membrana da gema, aquilo é um núcleo organizado. Simples assim. Tudo bem? Tudo bem? Então, esses são os seres microscópicos celulares. Professor, existem outros seres microscópicos? Claro que sim. Claro que sim. Cravo microscópico. O que dá no seu rosto? Começa numa condição microscópica. Os átomos que tem aí nas cadeiras, nas nossas pontas, na cama, todo lugar, também é um ser microscópico. Existem outros seres microscópicos. Nós vamos abordar esses outros seres microscópicos? Não. Na nossa disciplina, não. Mas, professor, eles não podem causar doenças? Sim, podem causar doenças. Nós vamos abordá-los? Não. Tá? E nós vamos abordar todas as bactérias? Também não. Nós vamos abordar, a ênfase aqui vão ser os micro-organismos que estão presentes no calendário vacinal e alguns que não estão. Os fungos estão no calendário vacinal? Não. Tem doença de protozoário no calendário vacinal? Não. As doenças do calendário vacinal são doenças de bactérias e doenças de vírus. Tá? E aí agora chegamos aos vírus. Então, quando eu penso em célula, eu penso nisso aqui. Ok? E aí nós temos um ser. E a classificação dos reinos, todos os seres que estão naquelas classificações dos reinos de Ítaca, os 5 reinos, são seres formados por célula. E aí nós temos uma estrutura que é o. Então, aqui, vamos pegar o exemplo da bactéria. A célula procarionte seria isso aqui. Citoplasma, olha aqui, citoplasma. Nós vamos ter dentro do citoplasma membrana plasmática, dentro da membrana plasmática o citoplasma, vermelhinho. Dentro dessa estrutura, nós vamos colocar os ribossomos. Bactérias também têm outras organelas? Sim, também tem outras organelas. Mas tem organelas que existem na bactéria e não existem em outras seres. Todos os seres, aqui eu estou mostrando que todas as células têm a mesma coisa. Tá? Olha, todas elas têm mais do que isso. Mas todas elas têm esses 4. Não existe uma célula que não tenha esses 4 componentes. Aí eu vou ter aqui o material genético solto, e aqui eu vou ter uma membrana nuclear e um material genético organizado dentro dessa membrana. Essa é a diferença de uma célula. Tá? Essa é a diferença de uma célula para outra. Tudo bem? E aí quando eu chego no vírus, qual que é a característica principal do vírus? Oi? Então quer dizer que o vírus ele é invisível? Então, por que a gente sabe que existe o vírus e eu não consigo ver? Eu imagino ele. Ele não dá para ser visto no microscópio óptico, de lente. O vírus só foi descoberto em microscópicos eletrônicos mais potentes. É uma outra tecnologia. Eu consigo ver muito além. Por quê? Mas essa não é a principal característica do vírus, tá? Essa não é a principal característica do vírus.
A principal característica do vírus foi o que a gente começou falando nessa parte da aula. O vírus, bactéria é uma célula? Sim ou não? Protozoário é uma célula? Sim. Fungo é uma célula? Sim. E o vírus? Então essa é a principal característica do vírus. Vírus não é célula. Vírus tem ribossomo? Não. Vírus tem membrana plasmática? Cito significa célula e plasma significa líquido. Vírus tem citoplasma? Sim ou não? Sim ou não? Não. Vírus não tem citoplasma. Tá? Depois a gente vai voltar e aprofundar os vírus. Hoje é só a aula introdutória. O que o vírus tem? Todos os vírus têm. Todos. Existem vírus que têm outras coisas a mais. Mas todos os vírus vão ter material genético. E todos os vírus vão ter cápsula. Todos os vírus vão ter material genético e todos os vírus vão ter cápsula. O material genético dos vírus, ele pode ser só DNA, ele pode ser só RNA, ou ele pode ser DNA mais RNA. Para nós, profissionais de saúde, os vírus que provocam doenças são esses aqui. Ou ele vai ter só DNA, ou ele vai ter só RNA. Tá? Existem outros vírus que têm DNA e RNA. A maioria dos vírus que causam doenças, os vírus de maior interesse na nossa área da saúde, são os vírus ou só de DNA ou só de RNA. No livro de vocês está até dividido desta forma: vírus de DNA, e aí um monte de doenças de vírus de DNA, vírus de RNA, um monte de doenças de vírus de RNA. A aula eu também dividi desta forma. Na prova eu não vou cobrar isso, eu não vou perguntar, me apresente doenças de vírus de RNA. Por quê? Porque para mim, como enfermeiro, pouco importa. Se eu fosse um microbiologista, se eu fosse um médico, isso até teria uma importância para a minha prática de biomédico ou de médico. Para a minha prática de enfermeiro, isso pouco me importa. Pouco me importa eu saber se o vírus da herpes é de DNA e se o vírus do HIV é de RNA. Para mim, pouco me importa. O que me importa é saber: é um vírus ou é uma bactéria? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta que me importa é: como é que eu pego essa doença? Como é que essa doença ela é transmissível? Como é que se transmite de uma pessoa para outra? Porque aí já começam os meus cuidados. E aí as outras perguntas é: como é que eu trato? Como é que eu isolo? Mas as primeiras perguntas que eu faço é: o paciente está com uma infecção. Ok, a infecção do quê? Vírus, fungo, bactéria ou protozoário? Beleza. Como é que se transmite este micro-organismo? Essas são as duas primeiras perguntas que eu tenho que sempre responder. Tá? Então, detalhes muito técnicos nós não vamos aprofundar. Tudo bem? Porque tem coisas que não nos interessam. Tá? Aqui, então, eu mostro para vocês, nessa imagem, uma comparação microscópica para a gente entender a diferença do tamanho, para responder um pouquinho da sua pergunta. Esse daqui é um fio de cabelo, um pelo. Tá? Olha o tamanho desse pelo, eu consigo ver. Por menor que seja um pelinho, né? Esses cachorros, eu tenho um cachorro preto em casa, ele tem aqueles pelinhos bem pequenininhos. Por menor que seja o pelo, você consegue ver. Vamos pegar um cílio
passar a maquininha na barba, você consegue ver os pelinhos na pia. Você consegue. Então, por menor que seja o pelo, você consegue ver. Ele é macroscópico. Por quê? Porque eu consigo ver. Aqui, nós temos um grão de areia do mar. Areia da praia. Areia da praia. Aqui um grãozinho de sal. Então essa parte aqui ó, já está na parte dos micrômetros. Professor, o que é um micrômetro? Um micrômetro, aqui faltou, eu errei na digitação. É 1 milímetro dividido por 1000. Professor, o que é 1 milímetro? Aqui eu tenho uma régua de 10 centímetros. Cada risquinho desse é 1 milímetro. Então eu vou pegar um risquinho desse aqui ó, e vou dividir por 1000. Aí eu chego no micrômetro. Nós temos também o nanômetro, que eu vou dividir 1 milímetro desse por 1 milímetro. Tá? Dividir no seguinte sentido, de deixar tão pequenininho que essa é a proporção. Por exemplo, você tem 1 metro. O que é 1 milímetro? É 1 metro dividido por 1000. Se você tem 1 metro, né, você vai ter 1000 milímetros. Tudo bem? Essa é a proporção física e matemática. Aí aqui, ó, nós temos uma célula, um glóbulo branco. O glóbulo branco, dependendo do macrófago, né, se você tiver uma boa visão, você até consegue olhar ali sem precisar no microscópio. Tá? Aqui nós temos um grão de pólen. Aqui uma partícula de poeira. E da partícula de poeira para baixo já começa a se tornar microscópico. Porque aqui eu já tenho um glóbulo vermelho. Aqui eu tenho uma microgotícula respiratória. Não é aquelas gotonas que a gente sente quando a pessoa fala perto da gente. Não, aqui já são microgotículas, os que nos causam medo para doenças de transmissão por gotículas. Aqui, né, já começam as bactérias. Aqui já é uma bactéria. Olha a diferença do tamanho de uma bactéria para o glóbulo vermelho. Olha a diferença do tamanho de uma bactéria para o glóbulo vermelho. Então essa é a escala de proporção, tá vendo? Que vai diminuindo. Daqui, ó, eu já tenho uma partícula de fumaça. Uma partícula, óbvio, quando a gente vê muita fumaça, a gente vê o preto. Mas ela vai se dissipando no ar. Quando ela se dissipa no ar e você isola só uma partícula, ó, ela ainda consegue ser menor do que uma bactéria. Olha aqui o coronavírus. Olha a diferença do tamanho do coronavírus para uma bactéria. Aqui, eu já estou começando, já vou começar a chegar nos nanômetros. Aqui, né, já tem o vírus que infecta a bactéria. Ok? Então essa é a diferença. Aqui seria um glóbulo vermelho. Aqui é uma bactéria. Esses daqui, aqui é uma Escherichia coli, uma bactéria que dá diarreia. Esse daqui já é um vírus que infecta a bactéria. Né? Aí todos esses daqui, ó, olha a diferença ó, de tamanho. Esses daqui já são vírus. Ok? O vírus, pensando no que você falou, por isso que o vírus ele foi descoberto depois. Ele foi descoberto muito depois. A gente vai falar um pouquinho da história da bacteriologia quando a gente chegar no estudo da bactéria, tá? Tudo bem? Aí ficou claro? Mas a característica principal do vírus não é que ele é menor do que uma bactéria. Não é essa a característica. Porque nós existem o que eles chamam de pandora-vírus. Pandora-vírus são vírus, né, porque todo no planeta, pensando na teoria de Darwin, vai evoluindo. Existem vírus que são maiores do que algumas bactérias, que são vírus extremamente grandes. Esses vírus não causam doenças nos seres humanos. Aí é para biólogo, para microbiologista. Para nós, enfermeiros, esse vírus não interessa. Por quê? Porque ele não causa doença. Se ele
entre a diferença destes seres para este ser. Ok? Tudo bem? Que horas são aí, por gentileza? Para não avançar demais na aula. 10h36. 10h35. Então eu tenho 5 minutinhos. 15 minutinhos, né? É isso, né? A aula acaba 10h50, é isso? É isso, né? 15 minutinhos. Então vamos lá. Então, pensando, isso aqui que eu vou falar agora eu vou retomar na aula que vem. Tudo bem? O que precisa acontecer para todos esses bichos nos causam doença? Todos os vírus, fungos e bactérias nos causam doença? Não. Posso apagar, né? Já apaguei esse pergunta. Nós vamos ter desses seres, pouco importa se são vírus, fungos, bactérias ou protozoários, nós vamos ter relações que são positivas e nós temos relações que são negativas. No livro de vocês vai estar escrito como relação harmônica e relação desarmônica ou não harmônica. Mas lá no livro está desarmônica. Ok? As relações positivas, o próprio nome diz, eles vão trazer benefícios para o ser humano. Aqui eu vou voltar para explicar na próxima aula, tudo bem? Aqui eles vão trazer benefícios para os seres humanos. A presença desses micro-organismos na nossa vida faz com que a nossa vida seja mais fácil. Ok? E aí, nessas relações benéficas, nós vamos ter micro-organismos que nós teremos relações benéficas obrigatórias e nós temos relações benéficas não obrigatórias. O nome na biologia é diferente, ok? Eu não vou cobrar esses nomes da biologia. Nós vamos vê-los, mas podem ficar, quando eu digo eu não vou cobrar isso em prova. Eu não quero que você decore este nome, ok? Tudo bem? Ah, professor, eu decorei para a minha vida. Ok, bom para você. Por quê? Porque na sua vida de enfermeiro você não vai usar este nome. Eu só quero que vocês entendam que todos esses micro-organismos que nós estamos vendo hoje, e nós veremos na nossa disciplina, eles fazem bem e fazem mal. É o mesmo que faz bem e faz mal? Não. Não. Alguns fazem bem, alguns fazem mal. É igual o ser humano. Tem ser humano que na nossa vida, levanta, faz um bem danado, e tem ser humano que na nossa vida é uma âncora e só joga a gente para baixo. Não é o mesmo. E às vezes o que é uma âncora para você faz bem para o outro. Tudo bem? Mas de forma geral eu só quero que vocês entendam isso. Todos os micro-organismos, tem micro-organismos que fazem bem e tem micro-organismos que fazem mal. Os micro-organismos que fazem mal, eles fazem mal entre eles. Eles ficam lá brigando entre eles se matam entre eles, mas o que nos interessa é eles e nós. Tudo bem? Quando a gente pensa no eles e nós, lá no livro de vocês vai estar escrito só uma coisa. Aqui eu vou dizer duas. Tudo bem? Eles e nós vamos falar, né, que essa relação negativa, ela vai fazer mal. Faz mal. Seria os malefícios. Nesses malefícios, nós vamos ter intoxicação e infecção. No livro de biologia e no livro de vocês, não fala da intoxicação. Ele só vai falar da infecção. Tudo bem? Tudo bem? Mas aqui nós vamos abordar minimamente a intoxicação.
tá? Mas o foco principal vai ser a infecção. E quando eu penso em infecção, eu estou falando que esse micro-organismo, ele é patogênico. Na relação que faz bem, este nome vocês vão decorar. Aqui você pode ver que eu nem coloquei os nomes. Ok? Protocooperação, comensalismo, amensalismo. Esquece essas coisas. Coisa de biólogo. Só me interessa aqui. Esse micro-organismo faz bem. Aí quando eu for falar do obrigatório e do não obrigatório, aí eu dou um nome. Tudo bem? Mas eu não vou cobrar o nome na prova. Só quero saber. Vamos pegar um exemplo de faz bem que é não obrigatório. Os micro-organismos que estão na nossa pele. Ajuda pra caramba a nossa vida. Porque ele come o resto da nossa pele, que vai sendo multiplicando e sendo substituída. E ajuda eu não pegar a doença dos outros. Para eu pegar uma micose de pele, o fungo antes tem que matar as bactérias que estão na minha pele para depois chegar na minha pele. Então ele já tem uma guerra antes. Você não pega micose total. E aí eu vou pegar uma aqui que ela é obrigatória. Intestino. Eu não vivo sem os micro-organismos do meu intestino. E nos livros, na maioria dos livros, eles vão falar que é apenas bactéria. Não, eu não tenho só bactéria. Eu tenho bactéria, tenho protozoário, tenho fungo e também tenho vírus. Tem tudo no meu intestino. Óbvio, a predominância, o que mais tem é bactéria. Se eu não tiver essas bactérias no meu intestino, eu não vivo. Porque são elas que fazem a minha digestão. Existem correntes na microbiologia, e aí é corrente, isso não dá para ser provado, que diz que 25% do seu peso é dos micro-organismos que a gente carrega. Eu não sou só um ser, humano no sentido que eu tenho só células humanas. Eu sou um ser humano porque eu também tenho os micro-organismos que são Deus. Hoje você está casado. Hoje você dorme com o seu marido. É que você, por exemplo, se você for ter contato com o seu ex, ele vai falar que o seu cheiro está diferente. Por que o seu cheiro está diferente? Porque hoje você não é mais só você. Hoje é você com as suas bactérias, mais as bactérias que se misturaram com o seu marido. E vice-versa. Tudo bem? Não vou viajar tanto. Só um minuto, tá? Vou cair. Aqui, quando eu penso na relação negativa, eu estou falando que todas as relações negativas desses micro-organismos conosco vai me causar uma infecção. Porque essa infecção, para causar infecção, esse micro-organismo obrigatoriamente tem que ser patogênico. O pato é grego. O que significa a palavra pato? Não. Doença. E o que significa Gênesis lá na Bíblia? Início de tudo. Origem. Então, quando eu falo que o micro-organismo é patogênico, é um micro-organismo que tem capacidade de originar, de iniciar, de causar uma doença infecciosa. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa que eu queria que ficasse na cabecinha de vocês. A microbiologia não é um estudo, porque, nossa, vou pegar um exemplo lá daquele cara que num determinado momento ficou famoso, o doutor Bactéria. Olha, nessa garrafa tem tantos milhões de bactérias. Okay. E nesse canudo tem bactérias. Ok. E no garfo tem bactérias. Ok. Mas por que o quê? Porque não são todas as bactérias que têm capacidade de consumir. Elas fazem bem. Tá certo? Deus fez assim com um propósito. Deixa elas aí. Ah, mas eu vou me preocupar com aquelas que me causam doença. Não com todas. Me causa doença? Não. Então não me preocupo.
Simples assim. Simples assim. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ensinamento que eu queria que ficasse na cabeça de vocês. Eu não posso olhar para os seres microscópicos e achar que os seres microscópicos, todos eles causam doença. Eu não posso. Esse é o primeiro corte que eu queria fazer. Dúvidas? Angústias? Frustrações? Por enquanto não. Por enquanto não? Pergunta, Kaique. Foi como você falou, quando você mencionou por esse lado, você começa a perguntar muito, porque aí tem aquela saber existencial, porque para a célula seu corpo você é o mundo delas, então não é igual na religião, mas quando você coloca por esse lado, você é o mundo das suas células, tipo assim, são vitais. A gente vai ver as relações entre os seres vivos na próxima aula. Aí eu vou explicar as relações positivas e as relações negativas. Vou começar com as relações positivas, para depois a gente chegar nas relações negativas. Quando eu vou falar de fungos, né, nós também veremos relações positivas do fungo e relações negativas do fungo. Professor, indo um pouco mais além da aula, é verdade que a vacina é um vírus morto? Não. É verdade que a vacina é um vírus morto? Depende da vacina. Você tem, é que a aula não é de imunologia. Tá? Se a disciplina fosse imunologia, eu ia explicar para vocês o que é imunidade ativa e o que é imunidade passiva. E o que é imunidade ativa naturalmente adquirida e imunidade ativa induzida. As vacinas, ela é uma imunidade ativa induzida. E aí, para induzir, a imunidade nada mais é do que a produção de anticorpos. Tá? Na próxima aula, quando eu começar a falar um pouquinho de infecção, eu vou explicar, num momento bônus, a diferença entre inflamação e infecção, que ambas são provocadas pelos glóbulos. A reação corporal obrigatoriamente tem a presença dos glóbulos brancos. Tudo bem? E aí, no processo infeccioso, o corpo, para combater o micro-organismo, ele precisa de um anticorpo. O anticorpo, imagina assim, de uma forma bem ridícula de simples. Tá? A célula de defesa é o policial e o anticorpo é a bala do revólver desse policial. Tudo bem? Se eu tenho uma bala para matar você, eu tenho que ter uma bala diferente para matar a Adriele. E se eu tenho uma bala para matar você e para matar a Adriele, eu vou ter que ter uma terceira bala para matar o cara. A mesma bala não mata os dois. Isso é um anticorpo. Bem? Vamos pegar de uma forma bem simples. Vacina da Covid. A vacina da Covid, né, todo mundo se tornou especialista em imunologia na época da Covid. A vacina Coronavac era de micro-organismo morto. A parte, repito, aqui não é aula de imunologia, então não vou explicar como é que ocorre a produção do anticorpo. Ali, o micro-organismo estava morto, uma fração da cápsula proteica do coronavírus. Tudo bem? A AstraZeneca. A AstraZeneca, ela é o coronavírus que infecta o macaco. E ele estava vivo, só que atenuado. A Janssen. A Janssen era o coronavírus que infecta o ser humano. Ele também estava vivo, só que ele estava atenuado. Decora atenuado como bêbado. Se o Mike Tyson entrar aqui, eu não consigo bater nele. Mas se ele estiver bêbado, eu bato nele. Por quê? Porque ele está bêbado. Óbvio, se ele me acertar um soco bem dado, mesmo bêbado, eu posso cair. Por isso que às vezes você pegava pessoas que tinham reações à AstraZeneca e à Janssen. Ah, mas o micro-organismo está bêbado. É, mas se você estiver fraco, o bêbado bate no fraco. Então, as vacinas, ou você tem um micro-organismo morto, e aí é só uma parte do micro-organismo, eu não preciso dele todo, só vou pegar a parte que induz a produção do anticorpo, ou você tem um micro-organismo atenuado. O trabalho de vocês é que
a imunologia ela é casada com a microbiologia. A imunologia é a resposta do corpo aos micro-organismos patogênicos. Tá? Mas essa é a resposta. Tem micro-organismos que são frações, parte, e tem micro-organismos que estão vivos, mas eles estão atenuados. Aí o nome disso, vocês já tiveram imune? Então, o nome disso entra lá na imunidade ativa induzida, não a naturalmente adquirida. Okay? Mas aí nós não vamos abordar isso na nossa disciplina, que hoje eu vou falar para vocês o que são esses bichinhos aí, quais que fazem bem e como eles nos fazem bem, e quais que fazem mal e como eles nos fazem mal. Dúvidas? Angústias? Frustrações? Ainda não. Buenos dias, até semana que vem. Até terça. Até terça.